Olá, olá, shalom, shalom, queridos. Ótima tarde, sejam bem-vindos. Início de noite já, né? Que maravilha. Vamos chegando. Tudo bem? Um abraço, meus queridos. Glória a Deus. Que bênção. Muito bom estarmos aqui para adorar ao Senhor. Como é que tá o coração, hein? Nesse calorão, né? Aleluia, que pelo menos esteja no fogo do Espírito também, em nome de Jesus. O fogo do Espírito ajuda a rebater esse calorão também. Glória a Deus, queridos. Tenha sido um bom domingo para você até aqui e continue mais ainda com a unção que Deus preparou para nós. Começando essa nova semana, amém? Última semana já de fevereiro, né, queridos? Oh, glória a Deus. Rápido, né? Vamos orar? Oh, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio da Tua presença nesta tarde sobre a minha vida e dos irmãos aqui reunidos. Vem falar conosco, ministrar aos nossos corações tão carentes, tão sedentos, necessitados de Ti, Senhor. Te apresentamos nossas vidas, Senhor Deus, nossos sonhos, nossos alvos, nossas lutas entregamos a Ti. Entregamos nossas famílias, ó Pai, todos os nossos familiares. Que o Senhor possa fortalecer, salvar, fazer maravilhas, grandes milagres na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos amam ao Senhor aí? Aleluia. Vamos louvar, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus e da fidelidade dele. És fiel em todo tempo, oh Jesus. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me consola. Sei que és meu Pai e amigo és. Obrigado, Senhor. Vivemos da Tua bondade. Obrigado, Jesus. És fiel em todo tempo. Sim, Senhor. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, misericórdia, bondade, que ela está renovada hoje em cada vida aqui, meu Pai. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá
me seguirás, Senhor. Oh Pai, obrigado por essa promessa, a bondade de Deus nos seguindo. Entrego tudo a Ti, entregamos tudo a Ti esta noite. Me seguirás, Senhor. Me seguirá, me seguirá. Você crê nisso, querido? Amém? Seguirá, me seguirá, Senhor. Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Em todo fôlego que tem, eu cantarei. Aleluia, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Eu cantarei a bondade de Deus. Obrigado, Senhor. Não somos dignos, mas a Tua bondade sempre nos acompanha, Senhor. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Senhor, continua trabalhando em nossos corações e nos levando, Senhor, a Te conhecer, a Te servir, a fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você tem sido testemunha da bondade de Deus? Quantos têm sido testemunhas aí que a bondade de Deus tem acompanhado a sua vida? Amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Quero falar sobre o livro de Jonas. Jonas capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Vamos ler a palavra do Senhor, que Deus possa falar aos nossos corações, edificar a nossa fé e nos preparar, nos treinar para seguirmos como discípulos fazendo a sua vontade. Jonas capítulo 1, queridos, dos versos 1 ao 4, fala que a palavra do Senhor veio até o profeta Jonas, mandando que ele fosse depressa à cidade de Nínive para pregar a palavra de Deus contra ela, né? Era uma palavra profética, né? Um aviso profético. Por quê? Porque aquela cidade tinha crescido muito a maldade, né? A maldade daquele povo tinha se tornado extremo. E Deus queria dar um aviso final, uma oportunidade para que eles se arrependessem. Caso contrário, viria um grande castigo, um grande juízo de Deus. Mas Jonas, quando recebeu a palavra do Senhor, né, ele sabia que era Deus que estava falando, mas ao invés dele ir para Nínive, a Bíblia diz no verso 3 que ele fugiu da presença do Senhor e foi por uma outra cidade, né, de navio, uma outra cidade, um extremo, né? Foi lá para o início da Europa, ao invés ali do meio da Ásia, né? Era uma distância grande mesmo. Precisa ver como é que Jonas não queria fazer o que Deus estava falando para ele fazer, mas ele estava tentando com esse ato ficar fora da ação, fora do raio
em que Deus pudesse alcançá-lo e usá-lo. Então ele vai para longe, como se tivesse algum lugar longe da presença de Deus. Amém, queridos? Graças a Deus, né? Não tem lugar nenhum que é longe demais do braço amoroso do Senhor para nos alcançar e nos trazer de volta. Não é verdade? Mas Jonas, no entender dele, estava fazendo isso. Pegou um navio, encontrou o navio, pagou a passagem, né? Tudo isso para fugir da presença do Senhor. Mas olha só, Deus, querido, ninguém engana Deus, né? De Deus não se zomba. No verso 4 diz que o Senhor está ali observando aquele movimento de Jonas, está vendo que ele não se prontificou, né? Que ele não se dispôs, que ele está fazendo um movimento contrário, que ele está indo para longe, que ele está realmente num caminho de fuga, né? Uma rota oposta. Então, a Bíblia diz aqui no verso 4 que o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Olha só, ninguém consegue fugir de Deus, né? Deus foi atrás de Jonas. Deus vai interferir naquele cenário lá, vai criar uma situação, né? Como nós temos que estar muito atentos às situações que nós passamos, porque através dela muitas vezes Deus está falando conosco, né? No caso de Jonas, foi uma tempestade, um vento forte no mar que ele estava. Nossa, tempestade, vento forte em terra firme é ruim. No mar, então, querido, vocês não queiram experimentar. Né? Não queiram experimentar. E foi uma tempestade tão forte que o barco ameaçava arrebentar-se. Tudo isso porque Deus estava querendo trazê-lo. Olha só o esforço, né? Entre aspas, o esforço que Deus precisa fazer às vezes para trazer a gente para o centro da vontade de Deus. Levanta a sua mão comigo e fala: Senhor, eu não quero te dar tanto trabalho. Mas às vezes nós damos muito trabalho para Deus, né, queridos? Jonas deu muito trabalho para Deus, né? Ele achou que ia conseguir se livrar das mãos do Senhor. Mas nós vemos aqui, queridos, que não tem como fugir de Deus. Graças a Deus, né? Se em algum momento de loucura nossa, algum momento de crise, nós pensarmos que vamos fugir de Deus, pela graça e misericórdia, Ele sempre nos alcança. Amém? Ele alcança você, Ele alcança a mim, né? Então, nós percebemos aqui que o movimento de Jonas era um movimento que sintetiza bem a gente, né? O ser humano sem Cristo, ou em Cristo em crise, né? Também fugindo de Deus, estabelecendo seus planos próprios, né? Sem depender, sem consultar, sem pedir a confirmação ao Senhor, né? Aí Deus envia aquela tempestade, queridos. Muitos podem pensar: puxa vida, mas Deus está castigando Jonas. Não. Aquela tempestade, incrível que pareça, não era para castigar nem para punir Jonas, mas era só um contexto criado por Deus para trazê-lo de volta ao propósito eterno. Por isso que Deus é tão misericordioso, né? O cenário, a situação ficou feia, mas não era Deus castigando ou punindo Jonas, era Deus trabalhando em circunstâncias que pudessem despertá-lo, trazê-lo de volta ao centro da vontade de Deus. Amém? Fala para o Senhor: Deus, todas as vezes que eu estiver me afastando da tua vontade, faz o que for,
faz o que for necessário, mas traz para o centro da tua vontade. Eu quero viver a minha vida no centro da tua vontade. Amém? E aí naquela tempestade, o mar ameaçando arrebentar tudo, no verso 5 diz que os marinheiros que estavam dentro daquele barco, tinha muitos marinheiros ali, ficaram tão desesperados, cada um tinha uma religião, cada um tinha um Deus, cada um tinha uma fé, e cada um fez o que podia para a divindade que conhecia, que temia. E ao mesmo tempo começaram a jogar as coisas pesadas no mar para o navio ficar mais leve, né? E ter condição de navegar. E eu curioso, queridos, é que Jonas, no verso 5, a palavra diz que ele tinha descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Meu Deus do céu! Que situação, né? Como é que pode? Eu fico pensando, como é que uma pessoa pode dormir numa tempestade dessa? Jesus dormiu na tempestade, né? Mas a tempestade que Jesus dormiu, o dormir dele foi um descansar, uma confiança plena no Pai, uma entrega total ao Senhor. Mas Jonas não. Como é que uma pessoa consegue dormir numa tempestade e sabendo que ele está fora dos planos do Pai, está fora do caminho do Senhor? Não é? É ruim de dormir, quando a gente sabe que tem alguma coisa errada na nossa vida e a gente não acertou ainda, aquilo incomoda, aquilo perturba, não sei você, mas eu tenho que resolver aquilo logo para poder voltar à paz. Não é verdade? E ele desceu para o porão e dormiu profundamente. Ele conseguiu, ele tinha esse dom, né? O dom da indiferença. O dom da indiferença. O dom da fuga, né? O dom de fazer tudo para evitar um choque com Deus, né? Isso era mais do que um sono físico, era um sono espiritual. Jonas não estava nada bem nesse momento, viu, queridos? Às vezes nós precisamos reconhecer isso, né? A gente está dando desculpa, não é? Tentando justificar, mas às vezes não estamos nada bem com Deus. Jonas não estava nada bem com Deus. Esse sono era um sono espiritual, né? O sono de quem não quer responder, reagir em direção a Deus. Nós temos que pedir: Deus, arranca isso do nosso coração. Eu quero sempre ser uma pessoa que quer dar uma resposta para Deus, quer corresponder a Deus, né? E aí, naquele desespero dos marinheiros lá, o que acontece? Chega um momento que o próprio Jonas falou: vocês querem se livrar dessa situação? É simples, né? Acho que de certa forma ele ficou com o peso na consciência que ele ia morrer, mas aquelas outras pessoas não tinham nada a ver com isso, né? Então que morresse só ele. E ele fala no verso 12 para que jogassem Jonas na água, no mar. E aí isso seria a solução, que o mar ia acalmar. Porque ele fala assim: eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Olha só, ele estava consciente que ele era o causador daquele mal, daquela situação. E a princípio os marinheiros ficaram receosos de fazer isso, né? Jogar um companheiro no mar, um passageiro. Mas a coisa ficou tão feia que não teve jeito. Eles, em último recurso, lançaram Jonas ao mar. E qual não foi a surpresa? Foi só jogar Jonas ao mar, o mar aquietou. A calma veio. A tempestade passou. Não é? Como é que pode, né, gente? As coisas estavam bem encaixadinhas mesmo, né? As coisas tudo, a engrenagem, né? Foi só tirar o mal ali. No caso, aquele que estava perturbando a ordem, estava perturbando a harmonia, tirou aquilo,
voltou toda aquela paz. Não é verdade? E no verso 17, a vida dos marinheiros foi resolvida, a vida da tripulação, do barco foi salva. Mas agora Jonas foi jogado no mar, né? E assim como Deus tinha enviado a tempestade, agora ele envia um grande peixe, né? Jonas, acho que no primeiro momento ele fica pensando, pô, mas ninguém me deixa nem morrer em paz. Nem em paz eu não posso morrer. Que ele pensou, eu vou jogar no mar, eu morro, tal, não. Aí veio um peixe, engoliu Jonas e ficou com ele lá na boca 3 dias e 3 noites. Imagina esse peixe lá, né? Mexendo, o organismo dele lá mexendo, de vez em quando entrava um jato d'água lá, né? E outras coisas que o peixe comia, e era alga, e era resto de peixe, e ele lá naquele embrulho, ele tinha sido engolido, né? Agora Deus falou para ele, eu quero ver você dormir em paz agora, eu quero ver. Tem certa perturbação, né, queridos? Nós entendemos aqui, extraindo, que tem certa perturbação que vem de Deus mesmo, né? E nós estamos querendo acomodar, nós estamos querendo tranquilidade, nós estamos querendo esquecer a situação, mas Deus quer que um incômodo, um mal gere uma mudança. Não tem a história da pérola dentro da ostra, que ela é formada por uma areinha que entra lá, incomoda, machuca, fere, e ela vai liberando lá uma substância, né, em cima que vai recobrindo a areia em camadas, aí forma uma pérola. Amém, queridos? Qual a mensagem que nós podemos tirar daí, né? Muitas vezes é isso, né? Deus está querendo usar uma areinha que está te incomodando, alguma pedra no seu sapato, não é? E Ele vai transformar isso numa linda pérola. Quem pode dizer amém? Que Deus vai transformar isso que te incomoda numa linda pérola. Foi necessário de 2 ações de Deus, que na primeira, né? Primeiro momento Deus fala, Jonas foge, né? Segundo momento Deus fala através da tempestade, Jonas vai dormir profundamente. Ele está fazendo tudo para fugir. Tudo para fugir. Só não teve mais como fugir dentro do peixe. Porque lá no barco, por mais que tinha tempestade, tinha uma caminha quentinha, macia, né? E ele conseguiu. Mas agora dentro do peixe não tinha como ele mais ficar sem ser incomodado. Estava muito ruim dentro do peixe, ali engolido por aquela situação. E aí então Jonas vai reagir. No capítulo 2, a Bíblia diz no verso 1 que lá dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Dentro do peixe. Agora sim, né? Agora é uma reação certa. Agora vai buscar falar com Deus novamente, né? Deixou o orgulho de lado, deixou a insatisfação de lado e vai falar com o Senhor. No verso 2 diz que foi no desespero que ele clamou ao Senhor. Olha só o que às vezes o desespero faz, né, querido? Misericórdia, né? Deus me livre, Deus te livre, Deus nos livre e nos guarde de precisar de chegar numa situação de desespero para a gente de verdade clamar ao Senhor. Misericórdia, né? Mas graças a Deus que pelo menos assim Jonas clamou, né? Ele clamou, gritou por socorro. E Deus não virou as costas, não. A palavra diz que Deus ouviu o meu clamor. Aleluia! Quem pode dizer glória a Deus? Agora era a vez. Se Deus fosse homem, né? Fosse como um homem, fosse como Jonas, falar, agora vou ser eu que vou virar as costas para você, que vou endurecer o jogo. Não.
Ele clamou profundamente, né? E Deus ouviu. O que Jonas falou no verso 3? Que ele tinha sido jogado nas profundezas, no coração dos mares, que ele viu as correntezas e o turbilhão da água ao redor dele, né? Aquelas ondas passando em cima dele. Foi assustador, aterrador. E naquele contexto é que ele se sentiu expulso da presença de Deus, né? E que no verso 5 que as águas tinham envolvido o abismo. Agora ele está falando de coisas não apenas físicas, mas espirituais. Ele sentiu o que é a perturbação, o que é a ausência do Senhor, o que é estar fora da vontade de Deus. Ele diz que se sentiu que tinha afundado até os montes e na terra cujas trancas estavam aprisionando. Mas no final do verso 6 ele diz: mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Aleluia! Recebe essa palavra, guarda essa palavra. Deus é um Deus que nos tira, nos traz de volta da cova. Não é? Se jogaram você na cova desde José do Egito, né? Desde José. Jogaram você na cova. Olha o que Jonas novamente está falando. Capítulo 2, verso 6. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Oh, querido, quantas vezes na vida nós nos sentimos assim, jogados numa cova. Cova é lugar de morte. Cova é lugar de morrer, onde tudo acabou, onde não tem mais jeito. Mas tu trouxeste minha vida de volta da cova. Amém, queridos? Quantos na sua alma não clamam ao Senhor nessa tarde? Deus, traz de volta dessa cova, me tira dessa cova, Senhor. Tu és um Deus que traz a vida dos homens de volta da cova. Tira a minha vida da cova, traz, Senhor, da cova, da morte, da destruição, do fracasso, da vergonha, da humilhação. Deus, em nome de Jesus, das mãos dos meus inimigos. Oh, que coisa, queridos, anota isso. Deus é um Deus que traz as nossas vidas de volta para a cova, de volta da cova. Amém? Recebe essa palavra, medita nela, fala: Senhor, eu não vou morrer nessa cova, minha vida não vai acabar nessa cova. O Senhor é um Deus que traz, o Senhor é um Deus que me traz de volta da cova, Senhor. O Senhor é um Deus que tira a minha vida, traz de volta, tira da cova. Amém? Aí quando Jonas pensou que era o fim, né? Ele se lembrou do Senhor, ele clamou e ele disse uma verdade. 8, verso 8: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. Sabe, acontece uma coisa maravilhosa aqui, que Jonas lembra quem Deus é, como é que Deus é, qual é o perfil, o caráter de Deus. Sabe? Que coisa! Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas Jonas sabia que ele não acreditava, que o Deus dele não era um ídolo. Jonas sabia que o Deus dele era um Deus de verdade, poderoso. E ele clama, confiando na misericórdia, sabendo que Deus é um Deus de misericórdia. E ele faz isso com um cântico de gratidão. Verso 9. Ele faz isso com um cântico de gratidão. Ele já está cantando, querido. Olha só. Com cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. Como é que muda a pessoa, né, queridos? Está ele lá amargurado, orgulhoso, ofendido, indignado. Mas Deus precisou usar uma circunstância para mudar a atmosfera dentro dele. Uma situação bem ruim, bem desconfortável, mas que fez só assim Jonas acordar
para lembrar quem o Deus dele era. E ele tira aquela amargura, aquela ofensa, aquela indignação e começa a oferecer sacrifício de louvor, cântico de gratidão. Oh Deus, que não falte o cântico na sua boca, amém, querido? Que não falte uma canção nos seus lábios a Deus, que não falte, né? E ele diz: o que eu prometi cumprirei totalmente. Olha só, como profeta, Jonas tinha se comprometido a fazer a vontade de Deus, e ele renova esse voto: eu vou cumprir, né? E aí quando ele fala isso para o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. E Jonas volta à vida, tirou literalmente da cova, né? Porque dentro do peixe era uma sepultura. Jonas foi vomitado. A situação não foi muito boa, nada agradável. Mas o bom, agora é que ele estava de volta à vida. Amém, querido? E eu quero deixar para você essa palavra hoje. Tem alguma coisa tirando você da vida, Deus é poderoso para colocar você em ação, em vida novamente, na sua plenitude, no seu vigor, na sua força, na sua alegria, no seu propósito. Amém? Creia nisso. Eu não quero ser, diga para Deus, eu não quero ser como Jonas, fugindo de Deus. Eu quero cada dia estar correndo para os braços do meu Pai, né? Me entregando nas mãos do meu Deus, confiando nele, né? Descansarei somente na vontade de Deus, né? Em nome de Jesus. Lembre que Deus é um Deus poderoso para nos tirar da cova. Não é isso que nós lemos aqui na palavra, né? Exatamente isso. Deus, tu trouxestes a minha vida de volta da cova. Amém? Vamos orar. Se tem alguma coisa que se assemelha a uma cova na sua vida, um momento que você esteja passando que se assemelha a uma cova, creia que Deus é poderoso para te tirar dela, trazer de volta para a vida, para a prosperidade, para a saúde, para a harmonia familiar, para o propósito de Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, quantas lições o Senhor nos dá através de Jonas, meu Pai. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a não fugir de Ti, mas correr para os Teus braços. Ajustar a nossa vida à Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor não precise ficar criando situações para nos fazer entender, mas, Pai, que nós possamos ser sensíveis e compreender a Tua direção com maior prontidão, disposição, em nome de Jesus. Abençoa Teus filhos, ó Pai, que o Senhor já tirou da cova tantas vezes e vai fazer mais uma vez, abrindo o caminho para a prosperidade, para a saúde, para a harmonia, para uma vida espiritual fervorosa, para emoções curadas, ó Pai. Libera Teus milagres, abençoa Teus filhos, abençoa a casa, a família, fortalece, e que os Teus milagres, Pai, possam fluir no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele falou com um cântico, né, de gratidão. Aleluia. Que esteja sempre nos seus lábios esse cântico de gratidão. Aleluia. Te entrego tudo a Ti, com bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego, querido,
com toda a intensidade. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante os seus olhos sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre a tua vida, tua casa, teu caminho, tua saúde, teu trabalho. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e te conceda a paz. Amém? Uma semana de paz, semana de vitória, uma semana na vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe, um grande abraço, amo cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.